Graça e paz. Nós vamos começar o culto, Salmo 111. O convite para nós nos reunirmos e a chamada para o culto, diz assim o Salmo 111. Louvado seja o Senhor. De todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reunir com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor. Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo o que ele faz revela sua glória e majestade. A sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar as suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o seu poder ao seu povo ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo o que ele faz é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis. São verdadeiros para sempre. Devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre a sua aliança com eles. O seu nome é santo e temível. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem aos seus mandamentos mostram bom senso. Louve-no para sempre. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao nos reunirmos nessa chamada para o culto, para que os justos, aqueles que são teus, se reúnem para te adorar, ó Pai. Nós nos chegamos a ti, olhando os teus feitos, as tuas maravilhas, ó Pai, olhando realmente o resgate que o Senhor pagou por cada um de nós, e nos possibilita que possamos ser adoradores do Senhor também nesta manhã. Nos colocamos, ó Pai, diante de Ti agora, Pai, para que o Senhor, que conhece o nosso coração e a nossa vida, Pai, nos purifique, nos perdoe, Pai, nos transforme também, Senhor. Cada vez que nos reunimos, ó Pai, para adoração, nós possamos chegar diante de Ti, Senhor, com o coração totalmente rendido a Ti. E com gratidão nos nossos lábios também. Obrigado, Pai, por todos os Seus cuidados, as Tuas maravilhas que o Senhor tem feito, o controle que o Senhor tem sobre toda a terra, sobre as nossas vidas em especial. E, Pai, nós nos chegamos aqui agradecidos, totalmente agradecidos, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua salvação e por sermos, ó Pai, realmente colocados como os Teus filhos aqui na terra também, Pai, para Te representar em todos os lugares que nós estamos vivendo, Senhor. Abençoe, Senhor, Pai, este culto agora. Pai, com a Tua presença no nosso meio, Pai, nós nos achegamos a Ti, e nos colocamos para louvor e adoração e apresentar este culto junto contigo também. E nós oramos por isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Amém? Senhor, hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje vou contemplar, e o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje vou contemplar, e o amor descer neste lugar. Glória inundando no
Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris do céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço
preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Graça e paz, irmãos. Felipe tem essa liberdade de chegar e cumprimentar cada um também com um abraço, né? E a gente se fecha muitas vezes nessa forma de manifestação também.
E talvez a pandemia, talvez o medo, é uma das coisas que faz a gente começar a viver ainda mais de forma isolada, tá? E as duas últimas músicas que nós cantamos, tá? Alto Preço e Aliança, ela fala de uma realidade que a cruz de Cristo trouxe para cada um de nós. E essa realidade nós deixamos de viver e faz muito tempo já, tá? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. E na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui que pagaremos o preço de sermos um só no Senhor. Deixamos isso, é uma música, a música ela é muito bonita, tá? A letra é bíblica, mas a realidade prática, né, passou de longe, passou cada vez mais longe da nossa realidade. E é isso que daqui para frente, até o final do ano, até dezembro, eu gostaria de trabalhar com vocês sobre este assunto, tá? O que é igreja? Vamos retomar um pouquinho essa realidade prática de ser igreja. E não só ficar naquelas canções, tá? Que a gente acha muito bonito, mas que está longe, longe da nossa realidade. Como é que nós podemos trazer a realidade bíblica, tá, para a nossa vida? Para mim, para você, para cada um de nós, para toda a igreja. Se nós não retomarmos isso, nós vamos perder. Nós vamos ficar no isolamento, tá, de nós mesmos, mas podemos cantar até bonito. Eu pagarei o preço, nós pagaremos o preço de sermos um só no Senhor. Tá? A música Aliança fala de como é importante o nosso relacionamento um com o outro. Mas essa não é a realidade. Cada um vive para si. Cada um de nós, como cristão, vive no seu isolamento, na sua espiritualidade individual. E com isso, nós estamos pecando contra o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Vamos abrir em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Eu vou começar um estudo hoje, e esses estudos vão se transformar em grupos pequenos. E nós vamos colocar na prática esse estudo. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. E isso que nós vamos falar aqui, a partir de hoje, nós vamos começar em agosto. Nós vamos começar os grupos pequenos. Porque queremos colocar em prática o que é realmente a igreja. O que nós deixamos escapar? O que nós não entendemos? Tá? E eu falei assim, mas já há muito tempo que a gente é igreja, mas cabe muitas vezes nós reestudarmos, retomarmos aquilo que Jesus deixou para nós de uma forma muito clara. E como igreja, nós transformamos isso em atividades e programas, mas não em vida com Jesus e vida com os nossos irmãos. E é isso que tem acontecido, tá? E eu gostaria de deixar, tá, essa palavra também, esse estudo, e aquilo que foi colocado na Email Camp também, eu gostaria que vocês olhassem com carinho, porque estamos convidando você, cada um de vocês, a se juntarem a nós também, nesse estudo sobre a igreja. Nós vamos falar sobre a igreja de Corinto, tá? O que acontece, por que o livro de Corinto, tá? Então nós vamos falar desde o nascimento de uma igreja, e o que a palavra de Deus nos ensina a respeito das coisas que acontecem na igreja e como é que ela deve ser praticada. Tá?
E muita coisa vocês vão observar que nós deixamos de lado. Ou deixamos para os líderes resolverem. Quando é a comunidade que tem que fazer parte. Então a palavra de Deus, quando fala igreja, ele fala da comunidade. Ele não fala de uma pessoa ou de um responsável que gere toda a liderança, a visão da igreja, mas que ela é compartilhada quando o povo de Deus participa. Quando o povo de Deus não participa, nós vamos ver que acontecem algumas coisas que é muito peculiar, né? Porque aí a igreja está doente, a igreja está fraca, é porque a comunidade está fraca. Tá? O líder, talvez o pastor, tenha uma visão, mas a comunidade não está vivendo isso. Tá? Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, tá fraco. Ela está fraca. Então, precisamos retomar. Qual é a causa? É isso que eu estou fazendo com o meu diagnóstico também, que eu passei por um médico do sono, e ele falou assim, não adianta, eu não trato assim, você está com problema de sono, você está com problema de... então toma o remédio ou usa o CPAP. Não, eu quero saber a causa. Por que isso está acontecendo dessa forma? Tá? E é isso que eu quero fazer com vocês também, com a igreja. Tá? Não adianta ficar só, então vamos dar um remédio, vamos dar uma pregação mais forte, uma pregação, vamos colocar um ensino mais forte, mas não adianta se a gente não vai exatamente na causa do problema e tratar dela. E é isso que nós queremos fazer daqui para frente. Tá? E eu quero usar esse tempo, até o final do ano, até dezembro, o estudo da igreja de Corinto. O que é a igreja? Retomar aquilo que Jesus deixou claramente para nós. O que é ser igreja? Ok? 18, versículos 1 a 11. Por favor, acompanhe, que essa é a introdução. Depois, nos próximos, nós vamos estudar a carta de 1 Coríntios. Mas a introdução está aqui. Capítulo 18 do livro de Atos, nos versículos 1 a 11. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, eles sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Nós temos esse texto, então, do início da igreja de Corinto. Eu quero falar algumas coisas importantes, que talvez nós, somente na leitura, deixamos escapar. Eu quero estudar com vocês
sobre o nascimento de uma igreja. O que é uma igreja? Mas pastor, nós já estamos muito tempo igreja, somos uma denominação, mas vale a pena. Vale a pena nós retomarmos realmente, tá? O que é ser igreja? O que significa ser igreja? Em todas as suas implicações, administrativa, espiritual, tá? Em todo o seu contexto como igreja, o que nos foi ensinado, o que a palavra de Deus nos deixou como ensino para nós vivermos. O que deixamos escapar? O que nós não estamos praticando? Tá? E quando nós vemos o contexto das igrejas hoje, da nossa igreja também, não existe realmente aquela comunidade viva, aquela comunidade parceira, aquela comunidade ajudadora, aquela comunidade que consola, aquela comunidade que é misericordiosa, generosa. Não existe essa comunidade. Existe sim, tá? Pontualmente, um fazendo aqui, outro fazendo ali, mas não existe a ação da comunidade. É isso que queria tomar, né? Novamente nós começamos a tomar esse... Ok? Eu vou basear nesse texto aqui, tá? Nesses 3 versículos. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Interessante que o processo de urbanização, tá, é o fato significativo que constitui um grande desafio para a igreja cristã. Nós vemos já há muito tempo que essa urbanização, as pessoas saírem do campo, saírem dos seus lugares e ir para as cidades, tá? Isso está em todos os lugares, isso já aconteceu há muito tempo já, tá? Esse processo de urbanização das cidades, tá, é um grande desafio também para a igreja. Não é só para simplesmente nós vemos nossas cidades aumentarem cada vez mais, nós vemos os centros urbanos cada vez mais com seus problemas, também com seus índices aumentando cada vez mais, a população aumentando, tá? Os problemas também aumentando, os desafios também aumentando, mas nós não vemos o crescimento da igreja cristã. Aonde se encontra a igreja no meio dessa urbanização? Onde que está? Nós temos que dar. Onde está a igreja de Campinas, nossa igreja metodista livre, no meio de Campinas, no povo de Campinas aqui? Onde ela está? Como ela é significativa? É isso que, primeira coisa que nós precisamos perceber. As pessoas percebem a igreja, elas percebem. A igreja, ela tem um papel fundamental que Cristo deixou no bairro onde ela está, na cidade onde ela está, tá? Ou ela simplesmente foi englobado pela urbanização somente. Tá? E a igreja não se destaca como luz, não se destaca como um fator que Jesus deixou poderoso no meio da cidade, no meio do povo, no meio de um bairro. Ela não se destaca. Por quê? O que está acontecendo? Porque foi esse o papel que Jesus deixou para a igreja. E Paulo entendeu isso muito bem. Paulo entendia muito bem. Então, olha só o que por um lado, uma necessidade urgente de cristãos, projetistas, arquitetos numa cidade, pessoas ligadas à política municipal, profissionais de saúde, de assistência social, especialistas em urbanização, promotores e assistentes sociais, que trabalham para que haja justiça, paz, liberdade e beleza na cidade. Onde estão os cristãos?
Onde estão aqueles no meio da cidade? Onde estão os engenheiros? Onde estão os projetistas? Onde estão os médicos? Onde estão aqueles que trabalham na política municipal? Onde estão os cristãos? Então, é isso que nós temos que perceber. Desde o início, o que realmente a palavra de Deus nos ensina, o papel da igreja. O papel dessa comunidade que foi colocado nas cidades. A igreja deveria representar a sua cidade, deveria representar seu bairro. Mas não é o que acontece. Como na faculdade, diz que o crente na faculdade é agente secreto, você tem que descobrir. Você tem que descobrir quem são os crentes, porque tudo é agente secreto. Você não sabe quem são os crentes lá. Deveria ser tão claro, deveria ser claro como a luz, mas muitas vezes é um abajur escondido atrás do sofá. Ou atrás de um móvel. Ela não brilha, ela não faz o seu papel. E esse deveria ser o papel. E nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso. Nós nos escondemos no nosso trabalho, com os nossos amigos, nós nos identificamos, tá? Aonde nós, nas faculdades, em todos os lugares, o crente se esconde. O crente se esconde. Por quê? Não foi para isso. Deus levantou para a gente que fosse luz. Para que a gente fosse luz, tá? Então, não sei se vocês viram o logotipo da Igreja Metodista Livre agora, aí, o logotipo, o que fala ali embaixo? Tem uma palavra, de dizer. Vamos ver se o pessoal tá ligado aí. O novo logotipo o que diz? Haja luz, haja luz. É exatamente isso, uma palavra simples, haja luz. Tá? Mas haja luz como? Através de você. Através de mim. E é isso que nós deixamos esquecer. Tá? Olha só. E vamos lá então, começar esse processo. Lucas faz questão, tá? Vamos ver um pouquinho só. Vamos ver um pouquinho a população, a cidade de Campinas, aqui, cidade de Campinas, tá? No censo de 2021, nós temos uma população metropolitana de 1.203.792 pessoas, Campinas. 1.203.792 pessoas em 2021. Tá? Nós temos terceira cidade mais populosa do estado de São Paulo. A 14ª cidade mais população, a 14ª no Brasil. Ok? É a terceira cidade mais populosa do estado de São Paulo e a 14ª no Brasil. Tá? A área territorial de Campinas, nós temos 794 quilômetros quadrados. Tá? É a 77ª cidade maior, que tem a maior área do estado de São Paulo. Tá? Então nós temos aqui uma cidade, realmente uma metropolitana, uma cidade que não é capital, mas é uma cidade que realmente tem aquilo que realmente chamaria atenção para que o povo de Deus, para que a igreja se destacasse de forma... Mas a igreja ainda está muito reticente, está muito escondida. Tá? Os cristãos que mudam para cidades, que vêm para nossas cidades, precisam experimentar as dores e as pressões da vida urbana, a fim de ganhar os seus habitantes para Cristo. Precisa participar da vida da cidade, das pessoas, para ganhar as pessoas para Cristo, para ganhar as pessoas para Cristo.
Morar em cidades saudáveis, como é a nossa cidade aqui de Campinas, tá? E frequentar uma igreja não substitui o envolvimento com ela, com essa cidade. Não substitui. Agora estou numa cidade, eu estou em tal igreja, estou participando dela, tá? Não substitui o seu envolvimento. Aquilo que Jesus Cristo deixou, como nós, como igreja também, tá? Lucas faz questão de descrever como o evangelho se espalhou. Então, pelo estabelecimento, então, dos centros, onde esses centros de divulgação, esses centros de propagação, de multiplicação, tá? Nas cidades também, e em certos pontos de destaque, espalhados por grande parte do Império Romano. Isso aconteceu então com Corinto. Corinto foi uma estratégia. Não é por acaso que aconteceu, não. É uma estratégia missionária. Tá? Então, olha só, é verdade que algumas das cidades que Paulo visitou eram pequenas e insignificantes. Algumas que Paulo visitou. Mas não se pode dizer isso de Atenas, Corinto e Éfeso. Antes de Corinto, Paulo estava em Atenas. Então, reconhece que Atenas teria mais ou menos 10 mil habitantes. Olha só. Mas Éfeso tinha 500 mil no seu auge. E Corinto, no seu auge, chegou a 750 mil habitantes. Todas as três eram cidades importantes do Império Romano, localizadas em torno do mar Egeu, enquanto Corinto e Éfeso também eram capitais da província. E é isso que nós queremos então destacar aqui. Não sei se, acho que não dá para ver direito aqui a imagem. Nós vemos aqui, na segunda viagem missionária de Paulo, né, nós vemos Paulo passando por Atenas e Corinto, tá? Nesse segundo mapa, acho que não está tão visível, tá? Mas acho que não está tão visível, acho que não dá para... Aqui, na segunda, de baixo aqui, nós vemos a segunda viagem missionária de Paulo, Paulo passando por Atenas e Corinto, tá? Essas duas cidades que realmente se destacam aqui no nosso contexto aqui. Paulo acabou de vir de Atenas, né, e veio para Corinto, ok? Então, nós temos aqui um pouco da cidade de Corinto. Vamos falar um pouquinho da cidade de Corinto, porque é ela que nós temos, então, para o nosso estudo, o que acontece na cidade de Corinto. Corinto era um grande centro comercial, tá? Um mercado de fama mundial, localizado junto essa península que liga as dois, a península ao continente, tá? Então Corinto era um lugar estratégico, então ele controlava o comércio em todas as direções. Em todas as direções, o mar Egeu, o mar Mediterrâneo, então ele ligava os mares, interessante, era um ponto estratégico, e os portos que ele tinha eram centros, então, onde pessoas, os marinheiros, os comerciantes afluíam de uma forma muito, cada vez mais, porque ali era um centro de comércio estratégico, naqueles lugares ali. Tá? Então, nós podemos imaginar, por exemplo, tá? O que se vendia nesses lugares, o que se achava, quais eram os produtos que eram procurados pelas cidades, pelas pessoas que vinham ali naquela cidade, pelos comerciantes, pelos marinheiros, pelas pessoas que passavam por ali. Olha só, era repleto de produtos estrangeiros. Imagina um lugar onde tem tudo aquilo que as pessoas procuram, tá? Para o seu comércio. Por exemplo, bálsamo da Arábia, nós vemos o papiro do Egito, tá? Que era vendido naqueles locais, as tâmaras da Fenícia, o marfim da Líbia, tá? Os tapetes da Babilônia,
tá? O pelo de cabra da Cilícia, onde Paulo usava, onde ele aprendeu, que era a região de Paulo, ali da Cilícia, Tarso, a Cilícia ali. Então, esses pelos de cabra que eram usados para fazer tendas, tá? Então, vinha dessa região. A lã da Licaônia e os escravos da Frígia. Aquele porto, a Corinto era uma cidade que atraía os comerciantes, atraíam todo tipo de viajantes, de pessoas que passavam por ali, trazendo as suas mercadorias e levando as mercadorias que por ali eram trazidas. Então, Corinto era uma cidade estratégica. Se partindo de Corinto, o comércio se espalhava em todas as direções, o mesmo poderia acontecer com o Evangelho. Olha só a ligação, o pensamento que temos aqui. Tá? Se Corinto é uma estratégia comercial que ia para todas as direções também, então Paulo, a palavra de Deus, o Espírito Santo tinha olhos para que através dali também poderia ser um local onde o Evangelho poderia se espalhar. Então, nós vemos que aquilo que Deus ele está levantando, a igreja está levantando o seu povo, é justamente para isso, olhar estrategicamente aonde o Evangelho pode se espalhar, em qual direção ela pode ir. Só que o Evangelho não pode ficar estagnado, não pode ficar parado. Tá? Então, nós temos aqui uma coisa que é muito interessante, que nós perdemos esses olhos. Nós perdemos essa visão do que é estratégico realmente, o que Deus espera de nós. Nós ficamos só com as mercadorias que as pessoas trazem, a tecnologia, tudo. Mas nós não temos olhos de como é que o Evangelho pode se espalhar. Nós ficamos isolados com o nosso conforto. Então, as consequências do Evangelho dá muito trabalho. Então eu fico fico numa igreja boa, nos seus programas e atividades, mas eu não tenho olhos para que o Evangelho de Jesus se propague. Não tenho olhos para isso. Eu vou na igreja domingo, eu vou numa reunião de oração, participo das atividades da igreja, mas eu não sou testemunha, porque eu não estou me preocupando com a direção que o Evangelho está indo, através de mim. Não estou. Eu estou fechado em mim mesmo. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque essa igreja de Corinto, ela dá um estudo muito interessante daquilo que nós temos que estudar daqui para frente. A obra missionária não é uma loteria. Vamos ver no que vai dar. Tá? Vamos ver, vou tentar a sorte aqui. A obra missionária não é uma loteria. Isso que Paulo ensina. Quem sai para plantar igrejas, não sai para ver no que vai dar. Nem tampouco deve se deixar levar pela intuição do que seja o melhor palpite. Então nós fazemos programas e atividades, vamos ver aqui no que vai dar. Não. A obra missionária. Por que chama obra missionária? Porque nós somos chamados para fazer missões. A grande comissão que foi deixada para nós, para cada um de nós, e de pregar o Evangelho a toda a criatura. E de fazer discípulos de todas as nações. Você foi chamado para fazer missões. E nós esquecemos esse papel missionário que nós temos. Deixamos para programas de missões, deixamos para as missões, para os missionários fazer esse programa, mas nós somos chamados como comunidade, como missionários. Eu, missionário? Sim, Deus chamou você para ser um missionário. E a obra de fazer missões não é uma loteria. Vamos ver no que vai dar? Não. Então, nós vemos que a essência da vocação do apóstolo Paulo era plantar igrejas gentílicas. Isso de não-judeus. De não-judeus.
E à luz do nascimento da igreja de Corinto, nós podemos perceber os elementos essenciais a uma estratégia missionária. Pensa bem nisso aqui, ok? Vamos ver então quais são então essas estratégias missionárias. Quais são as estratégias missionárias que Paulo tinha e que nós também podemos usar essa mesma estratégia também para realmente fazermos missões. Olha só, escolher grandes centros de difusão, estabelecer contato com cidadãos comuns, semear em solo já preparado, apresentar o evangelho puro, depender absolutamente de Deus e consolidar o trabalho mediante o ensino sistemático da palavra de Deus. Vamos começar então, tá, com o primeiro ponto, que seria escolher grandes centros de difusão. Escolher grandes centros de difusão. Era a cidade, por exemplo, de Corinto. Corinto era um grande centro de difusão, em que Paulo via que o Espírito Santo movia através dele também, os missionários, que ali era um ponto estratégico que o evangelho poderia se espalhar em todas as direções. E é isso. O evangelho precisa se espalhar em todas as direções. Nosso vizinho, nossos amigos, então nós falamos, não, então a igreja, eu moro longe da igreja, então não tenho muita participação na vizinhança. Não, você tem a participação missionária com seu vizinho, com seu bairro. É onde o evangelho deve se espalhar em todas as direções. Ela não pode ficar no campo da igreja, no entorno do bairro da igreja. Ela tem que se espalhar em todas as direções. Então, Corinto era um grande centro portuário. Tinha 2 portos, responsável por todo o fluxo comercial da Grécia e de toda a região do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo. O acesso era, além de fácil, praticamente obrigatório para os viajantes, em função das facilidades de abastecimento e também para os comerciantes. Tá? Então, 2 fatores faziam de Corinto uma cidade estratégica. Olha só. Primeiro, tá? Então, nós vemos que o Corinto ela foi destruído por volta de 146 a.C. Corinto foi destruída, a cidade de Corinto. Mas ela novamente foi construída pelos romanos mesmo, por volta de 46 a.C. Paulo foi ali, tá, para Corinto por volta de 50 a.C. E ali era uma colônia romana muito forte. Era uma cidade estratégica do Império Romano. Corinto era uma cidade estratégica. Então, Roma tinha interesse e reconstruiu novamente essa cidade. Então, nós vemos que uma das coisas interessantes aqui, tá, que era uma cidade sem muitas raízes culturais, tá, como Atenas, por exemplo. Atenas era muito apegado às raízes culturais. Paulo teve dificuldade ali em Atenas, tá, porque era muito apegado aos seus deuses, todas as tradições religiosas da cidade filosóficas de Atenas. Tá, ok? Então, na cidade de Corinto não tinha muitas essas raízes culturais, porque era uma cidade nova, que estava começando. Tá? E não tinha muitas tradições religiosas também. Era um ponto estratégico realmente. Uma das maiores dificuldades do nosso tempo, tá, são igrejas já formadas, religiões já formadas muitas vezes, apegadas às suas tradições. Apegada inteiramente às suas tradições. Mas Corinto era uma cidade nova. Não tinha esse apego cultural e nem religioso ainda. Tá? Então, quanto menos raízes essa cidade tinha, né, mais fácil a penetração de propostas novas. É muito mais fácil você pregar o evangelho onde
as propostas novas entram com uma facilidade muito grande, porque eles não têm uma proposta, tá? Então, a cidade de Corinto era assim, cidade de Corinto. Por isso é uma cidade estratégica, tá? Ok? Então, nós vemos também que em segundo, diz respeito à saturação da imoralidade reinante. A cidade de Corinto tinha a deusa Afrodite, a Diana dos Efésios, deusa Afrodite. Então tinha a cerimônia do culto a essa deusa, tá? Através de sacerdotisas, milhares de sacerdotisas espalhados pela cidade de Corinto, tá? Que eles se vendiam sexualmente para os marinheiros, para as pessoas que tinham nessa cidade. Era uma cidade atrativa nesse sentido, que os marinheiros, os viajantes que chegavam lá, sabiam que eles tinham uma noite, tá? Eles podiam passar uma noite realmente de prazer. E era isso que acontecia na cidade de Corinto. Corinto era famosa por isso. A cidade da imoralidade. Tá? Esse era o nome Coríntio. Coríntios, então a tradução dela, o significado é a cidade da imoralidade. Olha só o que acontecia nessa cidade de Corinto. Tá? Por isso que vale a pena a gente estudar para saber o que aconteceu. A indústria do prazer sempre teria seus fregueses. Pelo fato da cidade ser um porto preparada para cuidar bem dos marinheiros e dos viajantes. É provável também que os seus habitantes estivessem em busca de algo mais consistente do que uma noitada de prazer. Então, tinha muita gente cansado desse tipo de vida, tá? E perguntando, por favor, não tem algo mais? Não tem alguma coisa mais realmente do que simplesmente uma noite de prazer? Não tem algo mais que possa ser apresentado? Então tinha pessoas com esse tipo de pergunta, de ansiedade dentro dos seus corações também. E aí que o evangelho pode entrar de uma forma bem... Então nós precisamos perceber, gente. Nós vivemos numa cidade grande, com todos os seus prazeres, com tudo aquilo que tem, mas tem pessoas perguntando, não tem algo mais? Eu estou buscando alguma coisa a mais que eu não encontrei. E é isso que nós temos que perceber nas pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor ali, as pessoas que nós trabalhamos juntos, tem pessoas que estão assim. Tá? Então Paulo percebia. Então, esse aspecto da estratégia de Paulo escolher grandes cidades era uma coisa de Paulo, peculiar de Paulo. Paulo estava preocupado, tá? Paulo estava preocupado em alcançar cidades que poderiam servir de polos de difusão do evangelho. E com certeza Corinto era uma delas. Nós temos que perceber isso na nossa cidade de Campinas. Deixamos de perceber isso. Por que o evangelho não se propaga? Por que o evangelho não vai do bairro, não vai para os outros bairros, não vai para cidades vizinhas? Por que o evangelho não se propaga? O que está acontecendo? E é isso que foi deixado para a igreja. Isso que foi deixado desde o início no ensino da igreja. Por isso que eu falei que é importante nós retomarmos isso. Porque esquecemos. Porque é mais tranquilo nós ficarmos numa igreja fechado, tá? Aqui cultuando a Deus, aqui nós ouvindo uma boa palavra, mas e daí? Foi para isso que nós fomos chamados? Onde estão as pessoas sedentas que ali procuram resposta, mas não têm encontrado resposta, porque nós não temos falado? Porque nós temos a resposta. Nós carregamos essa luz que as pessoas procuram.
mas não tem encontrado, porque nós estamos calados. Porque nós não entendemos ainda o mover do Espírito Santo. Nós pedimos as bênçãos, mas Deus, Ele está querendo usar a sua vida, mas você só pede bênção, mas você não se coloca à disposição do Senhor para ser luz, para falar da palavra de Deus, do Evangelho. Aqueles que estão ao seu redor, Deus confiou ao seu redor. Não fala, não vive, não testemunha. É isso que está acontecendo. Por isso assim, mas e a prática da palavra? A mensagem é bonita, mas é a prática. Onde que está? Onde que está a prática da palavra de Deus? Se nós não vivermos, se nós não entendemos por que nós estamos aqui na cidade, por que Deus nos colocou aqui, por que Deus nos salvou, se nós não entendemos isso, nós vamos ficar sempre questionando a prática da palavra de Deus, porque a prática é clara. Ide, pregai o Evangelho. Ide fazer discípulos. Eu sou um missionário. Um missionário que foi enviado, mas não foi. Ficou em casa. Ficou fechado na sua. Olha só. A outra parte é estabelecer contato com cidadãos comuns. Contato com cidadãos comuns. Versículos 2 e 3 nós temos aqui. Paulo precisava ser introduzido na sociedade quando ele chegou na cidade de Corinto. Chegar com a cara e coragem, alugar uma casa, tá? E apresentar-se como missionário metodista livre, não é a melhor opção. Não é a melhor opção. É isso que nós fazemos, essa estratégia. Nós vamos em um país, uma cidade, nós alugamos um espaço, agora nós estamos abrindo o espaço metodista livre aqui, tá? Nós vamos começar o trabalho, mas essa não é a melhor opção. Quando você entra numa cidade, você entra num lugar, tá? Quando você vai fazer. Então Paulo sabia muito bem disso. Então o seu primeiro contato que ele teve foi com dois irmãos chamados Áquila e Priscila, tá? E esse foi um contato estratégico, cidadãos comuns. Primeiro porque seria muito bom, muito comum, um novo comerciante aterrissar na cidade buscando melhores dias. Então as pessoas vinham para buscar melhores dias. Então Paulo foi um deles. Então ele entrou como cidadão comum ali. Então o que ele ia fazer? Segundo, porque ele precisava garantir o seu sustento ali. Tá? Ele não era sustentado pelas igrejas, pela igreja de Antioquia, não era sustentado. Então Paulo aqui, ele precisava garantir o seu sustento. Por isso ele foi fazer tendas. Ele foi fazer tendas. Por quê? Encontrou em Áquila e Priscila também comerciantes que faziam tendas. Então eles se identificavam. Parece que Áquila e Priscila eram novos convertidos. Então foi ali que Paulo, ele ficou juntamente com Áquila e Priscila, também se juntando ao comércio, às coisas, como cidadão ali, que buscava melhores dias também. É assim que entramos como missionário. É assim que Paulo entrava como missionário. Finalmente, porque sendo comerciante, ele poderia penetrar mais fundo em relacionamentos. Sendo comerciante, ele poderia entrar mais fundo em relacionamentos, conquistar a disposição favorável das pessoas, sem chocar as pessoas de imediato com a mensagem da cruz de Cristo. Identificar com as pessoas ali. Fazendo o quê? Tendas. Foi um ofício que os pais, as famílias ensinavam aos seus filhos. E um dos ofícios que sabemos que é o apóstolo Paulo, sabemos que Saulo aprendeu da sua família, é fazer tendas. Um dos ofícios que ele tinha de fazer tendas. Então não um missionário muitas vezes pode ir a algum local
e pode se apresentar como aquilo que ele sabe fazer, aquele que tem capacidade de fazer, e oferecer o seu produto também para aonde ele está, seu trabalho. E se identificar com cidadãos comuns, se identificar com as pessoas. Se chegar ali e começar já, sair na praça, evangelizando, fazendo as coisas, né? Tá? As pessoas, mas quem é que é esse cara? Tá? Quem é essa pessoa? E a penetração do evangelho, ela não entraria, porque se você não se identificar com as pessoas, tá? Simplesmente parece que outra forma de apresentar o evangelho é apresentar distante das pessoas. Distante de você conhecer as pessoas. Então, veja que Paulo somente dedicou tempo integral ao ministério missionário quando Silas e Timóteo, no versículo 5, chegaram. Eles chegaram. Por quê? Tá? Então, penso que Silas e Timóteo trouxeram ofertas dos irmãos, trouxeram ofertas. E essa oferta seria suficiente para sustentá-lo. Então, ele se dedicou mais à obra missionária, mais tempo integral à obra missionária. Tá? Então, depois, porque Paulo já havia penetrado suficientemente na estrutura da cidade e das pessoas a quem se destinava a sua mensagem. Não apenas as pessoas já estavam mais receptivas, mas também a demanda de trabalho já era suficiente para absorver o seu tempo integral. Olha só que Paulo fazia. Paulo ensina que quanto maior a identificação entre mensageiro e ouvinte, maior a possibilidade de êxito na comunicação. Daí a sua preocupação em estabelecer pontes com seu público, associando com cidadãos comuns. Como é que você prega o evangelho? Como é que você anuncia o evangelho? Fazendo amizade com as pessoas, se identificando com elas, com as suas dores, seus problemas, participando juntamente com esses cidadãos, trabalhando, fazendo as coisas que também é comum para você fazer também, ajudando as pessoas, se identificando com elas. Então essa penetração faz com que as pessoas comecem a confiar em você, saiba quem é você. Aí o evangelho tem mais penetração. Até aí nós chegamos, até conhecer as pessoas, fazer amizade. Mas faltou o essencial, apresentar o evangelho de Jesus Cristo, que é o essencial. Nós saímos pela cidade, nós trabalhamos, nós nos identificamos com nossos vizinhos, somos amigos, fazemos amizade, mas nós não temos propagado o evangelho de Cristo. Nós não estamos falando de Cristo às pessoas, o principal, o essencial. Tudo isso para que o evangelho possa ser alcançado. Que as pessoas possam realmente absorver uma proposta nova, uma proposta totalmente diferente daquilo que eles vinham aceitando aqui neste mundo. Tem algo mais. Você tem essa palavra, você tem esse testemunho do algo mais. Vivemos fora, temos amigos, mas eles não sabem que você é cristão. Porque você nunca falou de Cristo a elas. O principal de missões nós estamos deixando. O principal de missões nós estamos deixando. Eu sei que vocês têm muitos amigos, tem muitas pessoas que realmente são pessoas que vocês fizeram uma amizade muito profunda. Mas elas, pense bem, elas nunca ouviram falar de Cristo através de você. Nunca ouviram falar de Cristo através de você. Estamos perdendo o essencial da obra missionária. A igreja começou com esse fundamento, com esse desafio. Que eu e você
fomos chamados para fazer missões. E essas estratégias que Paulo usa na igreja de Corinto é o que está sendo colocado também para as nossas vidas. Não é diferente. Não é diferente, gente. Tá? Então, eu vou ficar por aqui hoje. Tá? Tem mais 3 itens aqui, mas eu vou ficar por aqui. Eu queria discorrer realmente com vocês isso, porque isso aqui a gente vai trabalhar em grupos pequenos. Vamos trabalhar isso em grupos pequenos. De uma forma que nós vamos tentar colocar isso em prática. Como é que nós vamos colocar isso em prática? Tá? Então, no primeiro domingo eu dou os 3, os restantes, tá? Para que nós possamos realmente desenvolver aquilo que é essencial mesmo, tá? Para nós fazermos missões. Nós fazemos missões. Que realmente nós deixamos o essencial de lado. Qual foi a última vez que você falou de Cristo a um amigo? Qual foi a última vez que você falou de Cristo a alguém? Perdemos o essencial. Se queremos ser igreja, nós temos que retomar aquilo que Jesus deixou para nós. De uma forma muito, muito clara. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Para mim e para você. Não foi simplesmente deixado para os líderes da igreja, para um programa ou uma atividade. Não. Onde você está indo, onde você vive, onde você trabalha, você é um missionário. Você é um missionário de Cristo. Nós estamos aqui, então. Ok? Vamos terminar então com uma oração. No primeiro domingo eu termino esses outros pontos. E na primeira semana de agosto nós começamos os grupos pequenos. Eu gostaria que você se juntasse aos grupos pequenos, porque vai ser muito interessante. Porque nós vamos ter que colocar em prática essas coisas, esses princípios que a palavra de Deus nos deixou muito claro e que nós deixamos de lado. Nós esquecemos, ou foi mais conveniente para nós. Tá? Eu queria realmente trabalhar com isso de uma forma bem, que realmente fala assim, mas e a prática da palavra? Nós vamos viver aquilo que o Espírito Santo deixou para nós fazermos. Nós fazemos a obra missionária, a obra de convencer as pessoas, a obra de que quando você está fazendo a obra missionária, o Espírito Santo é que vai levar as pessoas à salvação. É que vai convencer as pessoas. Tá? Então você não está sozinho, não. O Espírito Santo está te enviando. Mas o que nós não podemos ficar é calados. Tá? O pior pecado diz que não é o medo. O pior pecado não é o medo, é a dúvida. O pior pecado é a dúvida, não é o medo. Isso eu vou falar para vocês. Nós vamos trabalhar com esse conceito de uma forma muito clara. Tá? Ok? Vamos orar então? Agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Pai. Nos ensina uma verdade que nós há muito tempo ouvimos falar em pregações, nas canções que cantamos, ó Pai, como o alto preço que foi pago por cada um de nós. Pai, essa salvação que é maravilhosa para nós, mas que ela deve ser também maravilhosa para muitas pessoas que estão buscando alguma coisa que nós temos, mas nós não estamos repartindo isso, Senhor.
Confessamos que temos sido luz, Pai, escondido atrás de um sofá, de um vaso, dentro de um vaso, mas nós não temos espalhado essa luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, que a Tua palavra faça o efeito necessário na nossa vida, Pai. Nós esperamos receber de Ti a transformação, Pai. Porque nós não temos tido vida abundante e verdadeira, porque nós estamos fechados em nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos como igreja, Pai, a sermos missionários enviados por Ti, Senhor, a todos os lugares, para propagar a palavra de Deus, Pai, para que isso que o Senhor, Pai, deixou para nós como missão, ela seja entendida, mas não somente entendida, mas ela seja colocada em prática no nosso viver diário também. Agradecemos por essa palavra e oramos em nome de Jesus. Amém